Bom, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nosso capítulo 3, nosso grande capítulo 3 aí, onde a gente já viu aí questões de cinética na aula número 1, cinética parte 2 na aula número 2, e na aula passada, que foi a aula número 3, a gente pegou aí questões de equilíbrio químico, a parte 1 desse conceito de equilíbrio, e agora a gente vai entrar na parte 2, onde a gente vai observar o chamado deslocamento de equilíbrio, tá? Lembrando que quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente está falando aí de uma ideia reversível, um meio, uma equação química que ela é reversível, ou seja, ela tem uma dupla seta, uma seta que vai para um lado e volta para o outro, o que confere para a gente a possibilidade de observarmos a equação tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, ok? Agora, será que a gente conseguiria perturbar, mexer, deslocar aí esse equilíbrio químico? Bom, a resposta é sim, né? A gente consegue mexer nesse equilíbrio e o nome dessa perturbação que acontece no equilíbrio, ela é o princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier, que é conhecido aí popularmente como deslocamento de equilíbrio. O que ele faz, então? Quando a gente promove uma alteração, né, o meio que estava em equilíbrio, ele tende a querer compensar essa alteração de modo a retornar para o equilíbrio. Tudo bem? E uma coisa que você precisa entender a respeito de deslocamento de equilíbrio é que a ideia da compensação, no caso das concentrações, ela se dá sempre de modo a você aumentar uma das partes. Você nunca regride reduzindo uma delas após uma perturbação ser feita, tá legal? Então, essa alteração, ela acontece de acordo com 3 fatores só. Vamos dar uma olhada em quais são eles, ó. Para que eu mexa no equilíbrio, os fatores que o deslocam são esses. A gente tem a concentração, a temperatura e a pressão. Vamos verificar cada um deles individualmente, entender esse conceito e a gente fecha aí essa parte do capítulo 3 e na próxima aula a gente vai tirando aí as dúvidas, tá? Bom, quando eu falo de concentração em termos de perturbação, a ideia é a seguinte: eu tenho aqui, né, uma concentração de um reagente e ali eu tenho a redução dessa concentração de reagente. Então repara que eu posso mexer na concentração de duas formas. Ou eu aumento a concentração ou eu reduzo a concentração. Obviamente que o aumento ou a redução, eles provocarão uma certa perturbação naquele meio que já permanecia equilibrado, tá? Então, como é que a gente brinca aí de compensação em termos de concentração? A partir do momento que eu aumento a concentração de um dos componentes, pode estar do lado esquerdo ou pode estar do lado direito, automaticamente, se eu aumentei um dos lados, eu quero aumentar o outro. Lembra que a compensação, ela se dá sempre de modo a aumentar, nunca a reduzir. A compensação, ela sempre aumenta. Então, se eu aumentei um dos lados, o outro ficou menor. Então, eu desloco o meu equilíbrio para o lado oposto para que esse lado ele aumente também, tá? Então, aumentar desloca no sentido oposto. E se eu reduzo a concentração? Ora, se eu reduzo a concentração, eu vou estar deslocando no mesmo sentido, porque lembra, a compensação sempre vai querer aumentar o que a perturbação provocou. Então, reduzir desloca no mesmo sentido e aumentar desloca no sentido oposto. Vamos pegar uns exemplos aí para a gente entender como é que funciona o tipo de pergunta a essa questão. Se eu, por exemplo, pego aqui a minha concentração de N2, gás nitrogênio, e eu aumento ela. Bum, aumentei. Levando em conta que nós temos aí para a direita sentido 1 e para a esquerda sentido 2, a partir do momento que eu aumento essa concentração, repara, eu preciso aumentar o outro lado. Pegou? Então, a ideia de aumentar o N2 desloca o equilíbrio no sentido 1, porque eu vou querer compensar aumentando o NH3. Então, aqui eu desloco para a direita, que é o sentido 1. E no caso de eu aumentar o NH3, ó,
A minha compensação, o meu equilíbrio, ele tem que se dar no sentido oposto de novo. Então, acaba que eu tenho que deslocar para o sentido 2 dessa vez. Desloco para a esquerda, porque o aumento de um lado provoca a redução do outro, e aí eu preciso compensar isso. Agora, e se eu reduzo um dos lados, esse lado aqui da esquerda? A minha compensação vai acontecer para o mesmo lado. Então, nesse caso, eu desloco também para a esquerda, que é o meu sentido 2. Fechou? Então, partiu falar de temperatura. Como é que a temperatura influencia aí no equilíbrio da coisa? Para a gente pensar em temperatura, a gente precisa pensar no seguinte. Eu posso aumentar a temperatura, de novo, ou reduzir a temperatura. O aumento da temperatura provoca uma agitação maior das moléculas, o que traz para mim aí, consequentemente, um deslocamento para um dos sentidos. Mas eu preciso relembrar uma ideia de termoquímica que é a seguinte. Quando eu tenho uma absorção de calor, ou seja, um aumento de temperatura, isso para mim é chamado de sentido endotérmico, tá? Então, toda vez que eu aumentar uma temperatura, eu vou deslocar nesse sentido, que é um sentido positivo de aumento. Agora, eu também posso reduzir a temperatura, e aí a agitação molecular ela vai reduzindo. E o que vai acontecer quando isso rolar? Eu vou deslocar no sentido negativo, né? Porque eu estou perdendo a temperatura. Logo, desloco no sentido exotérmico. Então, vamos verificar a compensação. O aumento de temperatura desloca no sentido endotérmico, que é o ΔH positivo, e a redução de temperatura desloca no sentido exotérmico, que é o ΔH negativo. Só que esse ΔH, gente, ele significa calor da reação, e como a gente já viu em termoquímica, né? E como que a gente identifica esse calor dentro de uma equação? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Repara que eu tenho a equação de formação da amônia, e eu coloco aqui um ΔH menor que zero do lado de fora. Isso significa que é exotérmica no sentido direto, ou seja, setinha de cima é exo, consequentemente setinha de baixo é endo. Se esse ΔH do lado de fora fosse positivo, em cima seria endo e embaixo seria exo, tá? Então vamos pegar esse exemplo, o exemplo da reação de formação aí do NO2. A gente tem um ΔH positivo, ou seja, endotérmico, o que faz com que esse endo esteja aí na setinha de cima. Então, se eu aumento a temperatura, como eu preciso deslocar para o sentido endo, eu preciso dizer se é direita ou esquerda. Nesse caso, é direita. Repara, gente, que sentido exo e sentido endo, eles mudam de direita e esquerda dependendo da equação que você está trabalhando, tá? Por isso que uma resposta para esse tipo de pergunta nunca pode ser desloca no sentido exo. Você tem que dizer se é direita ou se é esquerda. Então, nesse caso, o endo está para a direita e o exo está para a esquerda. Então, se eu aumento a temperatura, desloco para a direita, e se eu reduzo a temperatura, desloco para a esquerda. Vamos verificar agora como é que funciona a pressão dentro do deslocamento de equilíbrio. Ó, pressão. Cara, pressão eu acho ela o mais fácil de você entender. Porque se liga, vamos pensar aí numa seringa, seringa sem pressão, e a partir do momento que eu aumento a pressão, acaba que esse volume, o volume que tinha dentro da seringa, ele reduz. Essa é a ideia básica que você tem que ter na mente. Quando eu tenho um volume maior que o outro, eu tenho uma diferença de pressão acontecendo, tá? Bom, mas como é que vai acontecer a compensação? Se eu aumento pressão, lembra que o volume reduz? Então eu desloco no sentido de menor volume. E se eu reduzo pressão, desloca no sentido de maior volume. Atenção, muita atenção, porque isso só acontece para gases, tá? Mas como é que eu vou saber o que é volume dentro de uma reação química? O volume dentro de uma reação química nada mais é do que o número de mols que cada um possui. Repara que no caso desse exemplo, a gente tem 1 mol para cá, 3 mols para cá e 2 mols no outro. Ou seja, antes aqui nos reagentes, a gente tem 4 volumes e nos produtos 2 volumes. Então aqui eu tenho menos volume e aqui eu tenho mais volume. Vamos fazer um exemplo aí, ó. Se eu tenho a mesma equação e eu, por exemplo, aumento a pressão do sistema. Cara, aumentar a pressão é reduzir o espaço. Então tem que deslocar no sentido de menor volume, que é o da direita. Então aqui acaba deslocando no sentido 1. E se eu reduzo pressão,
eu venho para o lado que tem mais volume, que cabe mais coisas. Então, desloca no sentido 2. Importantíssimo saber. E se, por exemplo, eu tiver uma equação dessa, onde eu tenho 2 volumes de um lado e 2 volumes do outro? Bom, nesse caso, a ideia é muito simples. A pressão não desloca o equilíbrio, tá? E uma última atenção aí pra gente é o catalisador. Aliás, um penúltimo atenção, né? O catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Lembra do catalisador em velocidade? Ele só acelera a velocidade da reação, mas ele não mexe no equilíbrio. E para fechar, apenas a temperatura, além de deslocar, é capaz aí de alterar o valor de Kc, tá bom? Então, com essas 3 observações, a gente encerra aí. Espero que vocês tenham entendido e que façam aí os exercícios da página 17, questões 5 e 6, e a gente se vê na central de dúvidas. Um beijo, galera, e até lá!